Olá pessoal, eu sou Dorival e nós estamos aqui em mais uma playlist sobre nutrição animal. Essa playlist ela é um pouco mais avançada, então eu recomendo que você faça um curso básico de nutrição animal e de alimentação animal antes de vir para acompanhar essa playlist com maior conforto. Esse curso de nutrição animal básica e alimentação animal básica você encontra aqui neste canal. A propósito, se você viu ou vê valor no conteúdo que eu produzo, por favor, curta e compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar em que esse vídeo chegue a mais pessoas interessadas no tema. E o tema é metabolismo de carboidratos. Nessa série de vídeos, nós estamos abordando todos os conteúdos a partir da análise de problemas propostos. Vamos ao problema? Leitões neonatos são bastante suscetíveis à hipotermia, redução da temperatura corporal. Essa condição é agravada quando você tem baixos níveis de glicose, a hipoglicemia, baixo peso ao nascer e um baixo teor de tecido adiposo marrom. Explique a relação que existe entre a produção de calor, a glicose sanguínea e o tecido adiposo marrom. Então, trata-se de uma relação entre geração de calor, glicose e tecido adiposo marrom. Então, vamos resolver o problema? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que em animais neonatos, assim como nos outros animais, a glicose como carboidrato, ela vai ser utilizada numa série de reações. Basicamente, essa glicose ela vai ser clivada na glicólise. Essa glicólise ela vai gerar moléculas de piruvato. Esse piruvato então vai ser transformado em acetil e entrar no ciclo de Krebs. Lá no ciclo de Krebs nós vamos ter a produção de NAD reduzido e FAD reduzido. Aqui na glicose nós vamos ter a produção de uma pequena quantidade de ATP também. E essa quantidade de NAD e FAD reduzida então vão ser encaminhados para a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons então vai transformar esse NAD e FAD em ATPs. Bem, o que é que acontece? Alguns animais, como é o caso dos leitões, eles vão apresentar um baixo peso ao nascer, e esse baixo peso ao nascer normalmente está associado a uma grande área de superfície corporal em relação ao seu volume total. Então, se você dá uma olhada nisso aqui e dá uma olhada nisso aqui, você vê claramente que você tem aqui uma distância maior no centro geométrico desse círculo maior. E imagina um leitão com baixo peso ao nascer com a menor distância geométrica entre o círculo do seu corpo. Então, a capacidade de troca com o ambiente, de troca térmica com o ambiente, ela é bem maior aqui nesse animal de menor porte do que nesse animal de maior porte. Então, os leitões que nascem com baixo peso ao nascer, normalmente tendem a trocar calor, a perder calor para o ambiente mais rapidamente, e com isso eles vão queimando a sua glicose. Uma das estratégias que as espécies de mamíferos utilizam é justamente a deposição do que nós chamamos de tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo marrom nada mais é do que um tecido adiposo especial com alta concentração de mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são as usinas de força da célula. E lá nessas mitocôndrias é onde ocorre na intercamada lipídica, é onde vai ocorrer então o ciclo de Krebs e onde vai ocorrer a cadeia transportadora de elétrons aqui na região entre a membrana interna e a membrana externa das mitocôndrias. O ciclo de Krebs vai ocorrer aqui na matriz mitocondrial. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Esses animais eles vão apresentar uma grande quantidade de tecido adiposo marrom, e a glicose ela vai ser quebrada via glicólise aqui, e esse processo vai gerar piruvato. Esse piruvato então vai ser convertido em acetil, que vai se associar com a enzima A e vai entrar aqui na mitocôndria.
que é que acontece, pessoal? Esse acetil coenzima A vai passar pelo ciclo de Krebs dentro da mitocôndria e vão existir fotossistemas não, vão existir sistemas, né, proteínas mais, desculpa, vão existir sistemas, proteínas mais complexas aqui na mitocôndria e principalmente nas células do tecido adiposo marrom vão existir desacopladores de hidrogênio. O que é que acontece, né? Se a gente aproximar um pouco a lupa aqui nessa região, o que é que nós vamos ver, né? Então você tem a camada externa da mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria, a membrana interna da mitocôndria, e aqui você tem o sistema 1, o sistema 3, o sistema 4. Esses sistemas normalmente têm proteínas associadas para passar os elétrons e os prótons de um sistema para outro. No caso do tecido adiposo marrom, o que vai acontecer, o que tem de diferente é o seguinte: o sistema funciona para jogar hidrogênio e criar um gradiente eletroquímico com a maior concentração de hidrogênio na camada, né, entre as membranas mitocondriais do que dentro da própria mitocôndria. Isso faz com que nós tenhamos então a produção de ATP via ATPase quando esse hidrogênio passa por essa bomba de sódio ATPase aqui. Então gera-se ATP lá na mitocôndria. O que é que acontece? Nesse tecido adiposo marrom, além do ATP, né, esse tecido tem alguns desacopladores, ou seja, buracos na sua própria na própria membrana da mitocôndria, para que, por exemplo, os prótons que antes estavam sendo depositados aqui, ao invés de passarem pela ATPase para gerar ATP, eles entrem de volta aqui. E aí precisa ser gasto energia novamente para fazer esse próton subir de novo. E esse gasto, né, de retirada e de colocação gera calor. E é justamente o calor um subproduto do metabolismo que é produzido com maior intensidade justamente quando a gente tem maior trabalho celular, principalmente maior trabalho celular para manutenção do gradiente. Então, nesse tecido adiposo marrom, nós temos desacopladores que diminuem a eficiência do processo de gradiente eletroquímico e você tem, então, um maior trabalho dos transportadores de prótons e elétrons, o maior trabalho das proteínas, né, do sistema da cadeia transportadora de elétrons, e isso vai gerar ou vai incrementar a produção de calor, que é positivo lá para os leitões. O que é que acontece? Quando você tem uma baixa quantidade de tecido adiposo marrom, quer dizer que você tem baixa possibilidade de geração de calor no seu tecido. Com baixa quantidade de glicose e baixa quantidade de geração de calor, você então tem uma troca térmica importante, mas você não repõe o calor corporal e esse animal entra em hipotermia. Se você não repor o calor corporal e ele perder uma velocidade maior do que ele gera, ele vai entrar em hipotermia. E então, no complexo de inanição, essa associação de hipotermia e inanição geralmente está associada ao peso ao nascer. E esse peso ao nascer geralmente está associado a espaço uterino, ao número de leitões por parto, à prolificidade da matriz. Então, são aspectos importantes a levar em consideração e a correlação que existe entre esse contexto aqui e o metabolismo de carboidratos dos animais. Bom, pessoal, vocês concordam com essa explicação? Querem comentar um pouco sobre esse vídeo ou imaginam uma explicação diferente dessa? Por favor, deixem aqui nos comentários. Vai ser uma satisfação me comunicar com vocês. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.